Esse vídeo é para você que está aí sofrendo, achando que você não merece o perdão de Deus. Porque você cometeu alguma coisa no passado, algum delito no passado, alguma coisa muito ruim, muito feio, muito imoral. E você acha que você fez um mal muito grande, que ele é irreparável. Então, assim, primeiramente, é importante saber que realmente a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. A gente precisa entender que o que a gente faz, ela faz um mal para alguém, faz um mal às vezes até pra gente mesmo, para a vida de outras pessoas, e esse mal ele precisa ser arrependido, a gente precisa se arrepender diante de Deus, se possível, diante das pessoas que a gente cometeu o nosso delito, né? Às vezes não é possível, né? Existem algumas circunstâncias, né, que acabam impossibilitando você se retratar com quem você cometeu um erro, mas diante de Deus a gente consegue pedir perdão e dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor e contra o fulano de tal e contra mim mesmo, e por isso eu te peço, me perdoa, me limpa, me purifica. Então, se você ainda não fez isso, eu te convido a fazer isso, né? E se você já fez isso e ainda sente um ressentimento muito grande, então esse vídeo é para você. Porque a palavra de Deus, ela fala em Hebreus capítulo 8, versículo 12, que Deus, ele perdoará todas as suas maldades e lançará no mar do esquecimento, ele esquecerá os seus pecados. Então, gente, Deus, eu quero falar para você que Deus, ele ama perdoar um coração arrependido. Agora, eu quero te lembrar de uma história. Lembra de Davi? O rei Davi, Deus fala que ele é um homem segundo o coração dele. É segundo o coração de Deus. É um homem muito amado. O rei Davi, ele foi um cara muito amado por Deus. É tanto que Deus chama ele. Se eu não me engano, a única pessoa na Bíblia que Deus fala, ele é um homem segundo o meu coração. Pode ter outra pessoa que Deus falou isso na Bíblia, né? Mas eu não estou lembrada desse termo, homem segundo o meu coração. Né? A gente tem esse termo bem específico em relação a Davi, que é um homem que Deus amou muito. E Davi, ele cometeu um pecado muito feio. O Davi, ele adulterou com a mulher do amigo dele, a mulher do comandante, a mulher do soldado do exército dele, um homem valente, um dos 30 mais valentes do exército dele. E ele adulterou, ele pegou a mulher do homem, né? E não só fez isso, né? Ele não só pegou a mulher do Urias, como ele envia o Urias para a guerra, coloca o Urias na frente, na linha de frente, sabendo que se ele ficasse naquela linha de frente ele iria morrer, e ele faz isso de propósito para que o Urias possa morrer e o pecado dele não seja descoberto, já que a Batseba fica grávida, né? Já que a esposa do Urias fica grávida. Então, nossa, foi um pecado muito horrível, e eu tenho certeza que se você conhecesse alguém hoje, que você soubesse que essa pessoa fez isso, você nem queria essa pessoa como amiga, né? Não queria essa pessoa como amigo. Deus me livre de estar perto de uma pessoa dessa, porque a gente não é como Deus, a gente é julgador, a gente é mal mesmo. O nosso coração, ele é propenso para pender pro mal. E a gente não é como Deus. Deus, ele não, graças a Deus que Deus é Deus. Porque se Deus fosse como a gente, realmente a gente tava tudo lascado. Mas o Davi, ele se arrepende profundamente, ele chora, ele cai diante de Deus em choro, em lágrimas, em arrependimento pelo que ele fez. E Deus escuta a oração dele. É claro que teve uma consequência por causa desse pecado, porque os nossos pecados, eles muitas vezes eles podem trazer consequências pra gente, né? Então, assim, vamos supor, vamos pegar aqui um exemplo. Se eu fui uma pessoa muito promíscua por muito tempo, me envolvi com muitas pessoas, é muito grande a chance de eu ter uma doença sexualmente transmissível, e isso é uma consequência do pecado, né? Então, muitas vezes nosso pecado tem consequência, mas o perdão de Deus, ele é acessível, ele é de graça, ele é pleno sobre a nossa vida. Então, Davi pede perdão e Deus perdoa ele, e logo depois que Deus perdoa ele, Deus chama ele de um homem segundo o meu coração, né? Depois dessa história, Deus chama Davi de um homem segundo o meu coração, porque Deus, ele não acabou com a vida de Davi ali, a história de Davi com Deus não acabou ali.
A história de Davi com Deus continua, ele continua fazendo salmos, ele continua sendo um rei, ele continua falando de Deus para as pessoas, sendo um exemplo para as pessoas. Então, outra coisa que eu queria te falar é que Deus ainda tem uma história para você. Deus te ama, Deus quer continuar fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Só que você precisa entender que se você está escutando essa voz de acusação dentro de você, provavelmente, e tem muitas chances, grandes chances, para não dizer 100% de chance, que é Satanás colocando acusação no seu coração, porque a Bíblia fala que o Satanás é o nosso acusador. Então ele anda em derredor da gente querendo nos tragar. Lá no jardim do Éden, Satanás chegou perto da Eva e tentou distorcer o que Deus falou para ela, né? Ele falou, mas é por acaso Deus falou que você não pode comer de nenhuma dessas frutas desse jardim? E não tinha sido isso que Deus falou, mas ele consegue ali convencer ela de que o que Deus falou não foi bem assim. E aí ele tá aí tentando te convencer que o perdão de Deus não foi bem assim, que talvez você não seja tão bem merecedor assim, que talvez você não seja essa pessoa tão justificada por Deus assim. E saiba que isso é uma seta de Satanás. Quando você fica dando ouvidos, provavelmente você não está vendo com seus olhos, mas você está sentindo no teu espírito. E eu tô aqui abrindo os seus olhos, abrindo a tua visão espiritual para que você enxergue que tem um Satanás ali, um diabo ali, te influenciando, colocando pensamentos de acusação, porque ele sempre fez isso desde o início e ele continua fazendo isso. E se você não ficar ligada, você não percebe, você cai na rede, você cai ali na rede dele e acaba num sofrimento que não é para você. Deus não quer que esse sofrimento continue na sua vida. E aí, realmente, se você tá não se perdoando, se você tá nessa situação em que você está sofrendo por um pecado que você já pediu perdão para Deus, e na palavra dele, ele fala que todo aquele que vem arrependido, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, nos limpar das nossas impurezas. Se a Bíblia fala isso, então deixa eu te falar uma coisa. Então você aí está em pecado mesmo. Aí eu vou te apresentar um pecado que você realmente precisa se arrepender, e nem é esse que você já pediu perdão para Deus, é um outro. É o pecado de se achar mais justa do que Deus, se achar mais justo do que Deus. Porque assim, ó, se Deus fala na Bíblia que ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados de quem se arrepende, de quem chega até a ele, se ele fala que ele lança no mar do esquecimento, que ele te purifica e que ele perdoa todas as suas maldades, e você está aí indo contra essa palavra dele, então você está em pecado, porque o pecado é toda desobediência a Deus, né? É tudo que vai contra Deus. Então você está fazendo uma coisa contra Deus. Deus está falando, olha aqui, ó, te justifiquei, você está perdoado, eu nem esqueço, eu nem lembro mais. E você está aqui, não, mas eu não mereço, eu não sou perdoada, eu lembro. Então você está querendo dizer que a sua vontade, a sua justiça é mais certa que a de Deus. Aí sim, isso aí é um pecado. E aí sim, isso aí você precisa pedir perdão para Deus. Eu tô te alertando. Se você tá vivendo isso, eu quero te falar agora. Peça perdão para Deus. Senhor, eu entendi que o Senhor me perdoou e eu me arrependo de querer ser mais justa do que o Senhor. Se eu pedir perdão pelos meus pecados, eu acredito que o Senhor é fiel e justo para me perdoar e lançar no mar do esquecimento. E assim como o Senhor lançou no mar do esquecimento, eu também lançarei no mar do esquecimento. E tem outra coisa também que eu quero falar para você, é que às vezes você está precisando de uma oração de libertação. Então assim, ó, existe uma autoridade que Deus nos deu através do nome de Jesus. Ele conquistou essa autoridade na cruz e nos deu para que você possa verbalizar o nome dele e fazer com que Satanás saia. Então, se você está sofrendo esse tipo de acusação, Satanás está ao teu derredor, você vai precisar expulsá-lo para que esse pensamento ele acabe. Então, use o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para afastar toda influência demoníaca. Você fala, eu te repreendo, Satanás. Quando esse pensamento vier na sua cabeça, você fala, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Saia daqui, eu já sou perdoado. E aí lança a palavra de Deus.
lança os versículos sobre perdão. Ele é fiel e justo para me purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Você tem que falar a palavra de Deus, porque Satanás corre com a palavra de Deus, ele não pode ficar. E quando você repreende em nome de Jesus, aí é certo, aí ele não fica mesmo. E aí eu tenho que te lembrar de outra coisa. Talvez no teu coração tenha uma cadeia, assim, ó, uma prisão. E você está dentro dessa prisão e você precisa se liberar dessa prisão. Às vezes você é muito bom para perdoar outras pessoas, para perdoar quem te prejudicou. Ou às vezes alguém vai te falar, ai, fulana, eu fiz isso e isso, eu tô muito triste, e você vai lá e fala de Deus pra pessoa, e você quer ver ela feliz, você quer ver ela superando aquele problema, e você quer ver ela vencendo na vida, e você é tão misericordioso com o próximo, mas você não é misericordioso com você mesmo. Então, por que isso? Por que tanta misericórdia para o próximo e tão pouca para você mesmo? Então, eu te peço agora que você abra seus olhos. Essa cadeia que está aqui, eu te convido a você se libertar, você sair dela. Na verdade, eu te convido a você pegar essa pessoa que está aqui dentro, você virar a chavezinha, abrir o cadeado e soltar você dessa prisão que você se colocou. Seja misericordioso com você, como Deus é com você, como você é com as outras pessoas. É isso que eu tenho para te falar e eu quero fazer uma oração agora por você. Te convido a fechar os olhos. Senhor, abençoe essa pessoa que está escutando esse vídeo, que ela lembre da tua palavra, que ela lembre que ela é amada pelo Senhor. Essa pessoa é amada pelo Senhor, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus que ela lembre-se do quanto o Senhor pagou na cruz para perdoá-la dos pecados, Deus. E que quando ela fica lembrando desses pecados dela, ela está dizendo que não foi suficiente o seu sacrifício na cruz. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que perdoe essa pessoa dos seus pecados, desse pecado específico de achar que é mais justa que o Senhor. Em nome de Jesus, eu também agora repreendo toda a ação de Satanás na vida dela. Satanás, sai agora em nome de Jesus, saia de perto dessa pessoa em nome de Jesus. Eu te repreendo pela autoridade que Deus me deu, através da cruz, através do nome de Jesus, eu te expulso agora e cancelo toda influência sua na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida para ajudar no canal, siga aí a página e vai ser um prazer fazer novos vídeos para você sobre assuntos assim importantes para nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. Um abraço, Deus abençoe.